A obediência ao Espírito Santo abre portas imagináveis. Você já se perguntou quantas vezes ignorou um alerta interior e depois se arrependeu profundamente? Talvez tenha sido uma decisão aparentemente pequena, mas que gerou consequências enormes. A verdade é que o Espírito Santo não te guia com barulho, mas com direção. E se você não aprender a reconhecer e obedecer a essa direção, vai acabar confiando demais nos próprios impulsos e sofrendo por escolhas que poderiam ter sido evitadas. A Bíblia deixa claro em Romanos 8,14, guiado é quem obedece. Mesmo quando não entende, é quem ouve aquela voz suave e responde com atitude, mesmo quando tudo em volta grita o contrário. Quantas vezes você já sentiu que deveria esperar, mas agiu por impulso? Quantas vezes sabia que precisava recuar, mas o orgulho falou mais alto? A maioria das dores da vida não vem da ausência de resposta, vem da ausência de obediência. Por isso, esse tema é tão urgente. Aprender a obedecer ao Espírito Santo não é religiosidade, é sobrevivência emocional, espiritual e até física. Se você quer experimentar paz real, sabedoria nas decisões e proteção nos caminhos, aprenda a reconhecer a voz que quer te salvar do que você ainda não vê. Escreva nos comentários: melhor obedecer do que sacrificar, mesmo sem entender. Esse ato representa a sua disposição de abrir mão do controle e viver com propósito e direção. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. É só clicar naquele botão vermelho de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de todo o conteúdo novo que posto por aqui. Vamos começar. Número 1. Quando você ignora o impulso que salva, você já teve aquela sensação incômoda de que algo dentro de você estava tentando te impedir de fazer algo, mas mesmo assim você seguiu em frente e se arrependeu. Não é estranho como, depois que tudo dá errado, a gente sempre diz: eu sabia que não era para eu ter feito isso? Pois é, o problema é que muitos chamam isso de intuição. Outros dizem que é só uma sensação, mas a verdade é que, em muitos momentos da vida, esse impulso é a voz do Espírito Santo, tentando te proteger de algo que você ainda não consegue ver. Tem decisões que parecem pequenas na hora, mas têm um peso gigantesco depois. E não importa se é uma escolha de caminho, uma palavra não dita, um relacionamento mantido, uma compra feita por impulso ou um sim dito para agradar alguém. Tem coisas que Deus tenta te parar antes que doa e você ignora, porque acha que sabe o suficiente para decidir sozinho. Só que obedecer ao Espírito Santo começa exatamente aí, quando você aprende a escutar antes de agir, mesmo sem entender tudo, mesmo quando a razão diz sim, mas o coração inquieto diz não. A Bíblia mostra isso com clareza. Em Atos 16, 6 e 7 está escrito: e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Paulo estava em missão, fazendo algo bom, nobre, certo, mas mesmo assim, o Espírito disse: não agora. Se até Paulo teve que obedecer um impulso que parecia contrário ao que ele queria fazer, quem somos nós para seguir sempre pela nossa própria vontade? O Espírito Santo não grita, ele não força, ele não impõe, ele sopra, ele sussurra, ele dá aquele incômodo leve, aquela falta de paz, aquela sensação de que tem algo
fora do lugar, mas se você está com pressa, com raiva, com orgulho ou tentando provar algo para alguém, você simplesmente atropela esse sinal. E depois, quando a dor chega, você percebe que ele estava tentando te salvar. Quantas vezes a gente perde coisas boas porque não quis parar um minuto para ouvir? Quantas vezes o impulso era claro, mas a nossa teimosia era mais alta? Obedecer ao Espírito Santo é entender que nem tudo precisa fazer sentido no começo. Tem hora que você não vai entender por que aquela porta fechou, por que aquele emprego não deu certo, por que aquela pessoa se afastou de repente, por que aquela viagem não aconteceu. Só que se você continuar olhando com os olhos da pressa e da lógica, vai continuar ignorando os avisos que foram enviados para te poupar. E dói dizer isso, mas tem gente que só aprende a ouvir depois da queda, depois do prejuízo, depois da vergonha, depois do coração partido. Porque o impulso que salva nem sempre vem com explicações, mas ele sempre vem com intenção de proteger. Só que a gente está tão acostumado a correr atrás de tudo, a resolver tudo, a ter controle sobre tudo, que não aceita ser interrompido por algo que parece incômodo. Só que esse incômodo, às vezes, é Deus te puxando pela gola da camisa dizendo: não vai, porque esse caminho te destrói. Em Provérbios 16:25 está escrito: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Esse versículo não é sobre morte física apenas, é sobre escolhas que matam a paz, matam a alegria, matam a comunhão, matam relacionamentos, matam oportunidades. E tudo isso começa quando a gente ignora aquela primeira voz, aquela voz sutil que diz: volta, não liga agora, não fala isso, sai desse lugar, não confia nisso, desiste dessa ideia. Só que quando você ignora esse impulso, você está sem perceber, rejeitando a chance de ser salvo antes de se machucar. A maioria das quedas não acontece porque Deus se calou. Acontece porque a gente não quis ouvir. E quando o coração se acostuma a ignorar, vai ficando insensível, vai ficando frio, vai se tornando independente. E esse é o problema, porque o Espírito Santo não compete com o seu ego. Se você quiser fazer do seu jeito, ele recua. Se você quiser insistir, ele deixa, não porque ele concorda, mas porque ele respeita o seu livre-arbítrio. E é por isso que tem muita gente ferida, frustrada e cansada, porque decidiu andar sem escutar, agir sem consultar e reagir sem refletir. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado é diferente de ser visitado. Tem gente que acha que ser guiado pelo Espírito é sentir uma emoção forte no culto, ou se arrepiar durante uma música. Não, ser guiado é ser dirigido, é aceitar que existe uma voz maior do que a sua, mesmo que você não concorde com ela de imediato. É entender que tem um caminho melhor do que o seu, mesmo que pareça mais longo. É confiar numa instrução que parece estranha, mas te livra de cair no buraco. E talvez agora você esteja lembrando de situações em que tudo já estava pronto para dar errado, mas alguma coisa dentro de você travou e você se salvou sem saber exatamente do que. Isso não foi sorte, isso foi direção, isso foi cuidado, isso foi um impulso que te salvou, porque você obedeceu sem entender. Porque você escolheu confiar mais na paz do que no plano. Mas o contrário também pode ser verdade. Talvez você esteja agora vivendo as consequências de algo que começou com a desobediência. Não porque você é rebelde, mas porque você não quis escutar. Só que até nisso há esperança. Porque enquanto você estiver disposto a ouvir, sempre haverá uma nova direção.
sempre haverá uma rota segura, sempre haverá um novo começo. O Espírito Santo não te abandona porque você errou. Ele só espera você voltar a ouvir. Então, antes de tomar aquela decisão por impulso, antes de seguir um caminho que parece bom, mas te causa inquietação, antes de se entregar a algo que parece certo demais para ser questionado, escute, respira, silência dá espaço para que o Espírito fale. E se o incômodo for grande, se a paz sumir, se algo dentro de você travar, respeite esse impulso, pode ser a única coisa entre você e um abismo. Porque obedecer ao Espírito Santo começa exatamente aí. Quando você escolhe escutar o que ninguém mais está ouvindo, mas que está gritando dentro de você, esse impulso pode parecer pequeno, mas é ele que salva. Número 2, a voz que você insiste em calar. Quantas vezes você sentiu algo dentro de você dizendo, não faça isso, mas você fez mesmo assim? Quantas vezes veio aquele alerta, aquele desconforto, aquela pausa silenciosa no coração, mas você ignorou e seguiu como se nada estivesse acontecendo? A verdade é que muitos não estão perdidos porque não ouviram a voz certa. Estão perdidos porque ouviram, mas decidiram calar. Calaram o alerta, calaram o desconforto, calaram o impulso, calaram a voz que mais importava naquele momento, e esse silêncio escolhido é o que tem custado caro. A voz do Espírito Santo não se impõe, ela não empurra, ela não te obriga a parar, ela apenas fala, e fala de um jeito que mexe com você por dentro. É aquela voz que incomoda quando você está prestes a mandar a mensagem errada. É aquele incômodo estranho quando você insiste em se aproximar de quem já te levou para longe de Deus antes. É aquele peso leve que entra quando você toma uma atitude sem consultar o que você sabe que deveria consultar, e mesmo assim você insiste em calar. Você diz para si mesmo, depois eu vejo isso. Não deve ser nada, é coisa da minha cabeça. E aí, quando tudo sai do controle, você lembra que alguém lá dentro já tinha te avisado. Gálatas 5, 16 e 17 explica esse conflito com clareza. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis dentro de você. Uma parte quer fazer o que é mais fácil, mais rápido, mais prazeroso, mais conveniente. A outra quer fazer o que é certo, o que é íntegro, o que é guiado, o que é seguro. Só que você decide quem vai vencer. E quando você escolhe calar a voz certa, está abrindo espaço para gritar com todas as outras erradas. E sabe qual o problema de calar essa voz por muito tempo? É que ela vai diminuindo. Não porque ela desistiu de você, mas porque você parou de escutar. O coração vai ficando insensível, a alma vai ficando distraída, as decisões passam a ser tomadas sem consulta. E aí, quando o erro aparece, você não entende como chegou até ali. Só que foi simples. Você silenciou a única voz que queria o seu bem. Não é porque a voz do Espírito é sutil que ela é fraca. Não é porque ela é calma que ela é inofensiva. Na verdade, é justamente porque ela é calma que você precisa aprender a silenciar todo o resto para escutá-la. E isso exige escolha, exige maturidade, exige intencionalidade, porque obedecer ao Espírito Santo é uma escolha diária, de abrir espaço para ele falar, mesmo quando você já acha que sabe o que fazer. Em Isaías 30, 21 está escrito:
e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. Andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. A voz está lá, ela está falando, está apontando o caminho, está tentando evitar que você entre em atalhos que te afastam do propósito. Mas se você continuar insistindo em calar o que te incomoda, vai continuar dando ouvidos ao que te destrói. É curioso como a gente consegue ouvir claramente quando alguém nos elogia, quando o mundo nos chama para algo mais atrativo, quando o coração quer o que é confortável, mas quando o Espírito Santo tenta te redirecionar, você coloca ele no modo silencioso. Tenta te redirecionar. Você coloca ele no modo silencioso, você ouve tudo, menos o que realmente deveria ouvir. E esse é um dos maiores perigos da caminhada de fé, se acostumar com a própria voz e desprezar a dele. Muitos dizem, mas eu não sei se é ele que está falando ou se sou eu. Essa dúvida surge porque você ainda não treinou seu coração para reconhecer a origem do que sente. A voz do Espírito nunca empurra para o orgulho, nunca estimula a pressa, nunca incentiva a vingança, nunca reforça a impulsividade. Ela sempre aponta para o que é certo, mesmo que isso exija renúncia, espera e obediência. E é exatamente por isso que ela incomoda tanto, porque ela te pede para fazer o que você ainda não quer fazer. E talvez você esteja agora lidando com os efeitos de decisões tomadas com pressa, com raiva, com carência, com vaidade, decisões que pareciam urgentes, mas agora estão cobrando um preço emocional alto. E lá no fundo você sabe que a voz do Espírito já tinha falado antes. Você é quem calou, porque calar o Espírito Santo não é dizer não com palavras, é ignorar o impulso, é continuar mesmo com o incômodo, é justificar o erro com argumentos pessoais, é dar ouvidos à própria vontade enquanto finge que não tem nada errado acontecendo. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é isso, silenciar o que ele diz, viver como se ele não estivesse tentando falar, seguir como se não houvesse outro caminho. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica reconhecer a direção certa. Mas ainda é tempo de voltar a ouvir. Ainda é possível silenciar o barulho da alma para perceber o que está sendo dito dentro de você. Ainda é possível reabrir os ouvidos do coração. Ainda há espaço para recomeçar, porque a voz do Espírito não desiste. Ela apenas espera que você pare de ignorá-la. Ela espera que você decida escutar antes de cair, e se você estiver disposto a obedecer, mesmo sem entender, vai perceber que essa voz não apenas te orienta, ela te livra. A voz que você insiste em calar é a mesma que pode te restaurar. Mas para isso, você precisa deixar de ignorar, precisa parar de justificar, precisa ter coragem de ouvir o que você ainda não quer aceitar, porque a verdade dói, mas também liberta. E quem obedece à voz do Espírito aprende a caminhar sem tropeçar nas próprias vontades. Número 3. O erro que começou com uma simples resistência. Ninguém acorda decidido a se afastar do que é certo. A maioria das pessoas que hoje estão perdidas na própria história começou com um pequeno não, uma resistência quase imperceptível, um empurrão leve contra aquilo que o coração já sabia que deveria fazer. E é exatamente assim que muitos erros começam. Não com rebeldia, mas com resistência. Não com afronta, mas com adiamento. Não com grito, mas com silêncio. A semente do afastamento muitas vezes é plantada com justificativas que parecem inofensivas. Agora não é tão errado assim. Eu mereço isso. Só dessa vez
A resistência é sutil. Ela não chega como uma escolha escancarada de desobediência. Ela se disfarça de cansaço, de dúvida, de orgulho, de conveniência. E quando o Espírito Santo te impulsiona, quando ele te toca com aquela ideia clara do que você deve ou não fazer, essa resistência começa a trabalhar para bloquear esse movimento. Você até sabe o que é certo, mas hesita, questiona, pede mais tempo. E nesse espaço entre saber e fazer, o erro cresce. Hebreus 315 traz um alerta direto. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Esse versículo mostra que o endurecimento não acontece de uma vez. Ele começa com pequenas resistências. Começa com a escolha de não obedecer quando a voz é clara. Começa quando você escuta, mas escolhe adiar. Quando sente, mas não reage. Quando sabe, mas decide ignorar. E assim, dia após dia, o coração vai endurecendo, vai perdendo a sensibilidade. Vai achando normal viver sem direção. Vai ficando surdo para o que realmente importa. A resistência ao Espírito Santo não grita, ela sussurra. Ela parece lógica, parece razoável, mas ela mina a obediência pela base. Ela cria desculpas onde deveria haver entrega. Ela semeia desconfiança onde deveria haver fé. Ela alimenta o orgulho onde deveria haver submissão. E tudo isso começa com uma única escolha: resistir ao que foi soprado ao coração. Um exemplo claro disso está em Atos 7,51, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, confronta os líderes religiosos. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Eles não eram ignorantes, eram religiosos, conheciam a lei, sabiam as Escrituras, mas resistiam ao novo que Deus queria fazer. Resistiam porque queriam manter o controle, porque não queriam ceder espaço, porque preferiam as próprias tradições à voz do Espírito. E isso ainda acontece hoje em muitos corações, em muitas decisões, em muitas rotinas. Você pode estar resistindo e nem perceber. Talvez seja naquela conversa que você sabe que precisa ter, mas adia, naquele pedido de perdão que o orgulho não deixa você fazer, naquela mudança de atitude que o Espírito já te mostrou, mas você insiste em postergar. Talvez seja no chamado que você sentiu, mas decidiu engavetar porque pareceu difícil demais. Ou até na insistência em permanecer num lugar que já não faz mais sentido, só porque mudar parece assustador. A obediência ao Espírito começa exatamente no ponto onde a resistência tenta se instalar. E muitas vezes obedecer vai contra o que você sente, vai contra a sua vontade imediata, vai contra o que parece mais confortável, mas é aí que a transformação começa, é aí que a liberdade entra. Porque onde há resistência, há prisão, onde há obediência, há caminho. Romanos 6,16 nos lembra: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se você resiste ao Espírito, obedece à carne. E obedecer à carne pode parecer mais fácil no começo, mas sempre cobra caro depois. O erro nunca se apresenta como erro logo de cara. Ele se apresenta como escolha neutra, como alternativa plausível, como escape conveniente. Mas quando você cede à resistência, já começou a construir
o desvio. E sabe qual é o perigo de resistir repetidamente? É que a resistência vira rotina. A obediência deixa de ser prioridade. A voz do Espírito começa a ser sufocada pelos barulhos do dia a dia. E sem perceber, você está vivendo uma vida onde decisões são tomadas no automático, onde o certo já não é tão certo e onde a sensibilidade que você tinha já não responde mais. Não porque o Espírito parou de falar, mas porque você parou de obedecer. Mas mesmo que o erro tenha começado com uma simples resistência, ainda existe caminho para a restauração, porque o Espírito Santo continua te tocando, continua te chamando, continua te mostrando, mesmo que você tenha resistido antes. E se hoje você ainda sente esse incômodo dentro de você, essa inquietação, essa voz dizendo que ainda dá tempo, é porque ainda dá para recuar, ainda dá para obedecer, ainda dá para quebrar essa barreira e dizer sim de verdade. Resistir pode parecer controle, pode parecer força, pode parecer maturidade, mas no fundo é só medo disfarçado, é só orgulho travestido de razão, é só insegurança com voz de certeza. E quem vive resistindo nunca vai viver a plenitude de uma vida guiada, porque a resistência te prende onde Deus já não quer que você esteja, e o Espírito não obriga ninguém a segui-lo, ele apenas convida e espera que você escolha confiar mesmo sem entender, espera que você diga sim mesmo com medo. Ele apenas convida, parar de lutar contra o que já está claro, de deixar o controle e aceitar a condução, de dizer não quero mais insistir no que só me afasta, porque quando o coração se abre, o Espírito guia, e quando ele guia, não há erro que continue te mantendo onde você não deveria mais estar. Número 4. Desobedecer nunca parece grave no começo. Desobedecer ao Espírito Santo raramente começa com algo escandaloso. Na maioria das vezes, começa com um detalhe, com uma escolha aparentemente pequena, com uma atitude que ninguém viu, com um pensamento que parece inocente, com não tem nada demais, sussurrado para si mesmo, e é por isso que tanta gente se afasta da direção certa sem nem perceber. Porque no começo não parece grave, parece só um desvio discreto, uma exceção justificada, uma vontade inocente que Deus vai entender. Mas o problema é que toda desobediência carrega uma ilusão, a ilusão de que é possível tomar decisões sem consequências, a ilusão de que o que está sendo ignorado hoje não vai cobrar um preço amanhã, a ilusão de que é possível caminhar na direção contrária ao Espírito e ainda assim chegar no propósito certo. E essa é uma das maiores mentiras que o coração conta quando quer fazer o que quer. Vai dar tudo certo no final. Só que o final não se constrói com desculpas, se constrói com decisões. Na Bíblia, o exemplo de Saul escancara isso. Em Samuel 15, Deus havia dado uma ordem clara a Saul: destruir completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. Mas Saul decidiu obedecer pela metade. Ele poupou o rei Agag e preservou o melhor dos animais. E quando o profeta Samuel o confrontou, Saul tentou se justificar dizendo que os animais seriam oferecidos em sacrifício. Ele tentou maquiar sua desobediência com uma boa intenção, mas Samuel foi direto. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22, Saul não desobedeceu de forma
escancarada. Ele não gritou contra Deus, não saiu declarando sua rebeldia. Ele apenas escolheu obedecer parcialmente. E é aí que mora o perigo, porque a desobediência disfarçada de boas intenções ainda é desobediência. E esse tipo é ainda mais perigoso, porque não parece grave no começo, mas todo desvio leve no início te leva a um destino completamente diferente no fim. Obedecer ao Espírito Santo não é sobre seguir ordens sem questionar como um robô. É sobre confiar que ele sabe o que você ainda não sabe. É sobre ceder mesmo quando o coração quer resistir. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo que pareça pequeno, chato, sem importância. Porque cada vez que você ignora uma direção, mesmo pequena, está abrindo espaço para que a desobediência cresça sem que você perceba. O que começa como um não tem problema, vira com o tempo um não faz diferença. Está abrindo espaço para que a desobediência cresça sem que você perceba. O que começa como um não tem problema, vira com o tempo um não faz diferença. E logo depois, um ninguém precisa saber. E então você já está vivendo com o coração dividido, dizendo que confia em Deus, mas tomando decisões sozinho, dizendo que quer ser guiado, mas apagando os sinais, dizendo que busca direção, mas ignorando os avisos. Tiago 4:17 traz uma definição direta de pecado que muitos ignoram. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A desobediência nem sempre está no que você faz de errado. Às vezes está no bem que você se recusa a fazer, está na reconciliação que você sabe que precisa, mas adia. Está na decisão que você sabe que Deus quer de você, mas você reluta. Está na direção clara que você recebeu, mas deixou para depois. E esse depois tem custado caro. É assustador perceber como o coração se acostuma a desobedecer quando a consequência não é imediata. Porque, como nada explode no mesmo dia, você acha que está tudo bem, mas a ausência de consequências visíveis não é sinal de aprovação. É apenas tempo para que você volte atrás. Tempo para que você reconheça. Tempo para que você recomece. E esse tempo tem prazo, porque o Espírito Santo não insiste para sempre. Ele orienta, ele guia, ele alerta. Mas se você decidir ignorar, ele não força. Efésios 5:6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A desobediência não é inofensiva. Ela destrói por dentro. Ela enfraquece a sensibilidade espiritual. Ela endurece o coração e, principalmente, ela atrasa o propósito. Porque não dá para viver o que Deus planejou caminhando na direção contrária. E talvez agora você esteja percebendo que tem coisas na sua vida que começaram assim, com uma pequena resistência, uma escolha que parecia sem importância, um silêncio onde deveria haver ação, um passo na direção errada que se transformou em um caminho inteiro. Mas mesmo que a desobediência já tenha se tornado hábito, ainda há caminho de volta, porque o Espírito Santo não se ofende, ele se importa. Ele continua falando, continua lembrando, continua oferecendo outra chance. Obedecer começa com uma escolha simples, uma rendição sincera. Um sim que parece pequeno, mas muda tudo, porque quando você decide obedecer, mesmo que pareça um detalhe, você está dizendo: eu confio mais na tua direção do que na minha lógica. E isso muda
tudo, porque Deus honra quem escolhe ouvir, mesmo quando tudo dentro grita para fazer diferente. Desobedecer nunca parece grave no começo, mas se transforma em um desvio doloroso com o tempo. E o tempo não para. Mas se você parar agora, escutar de novo e obedecer o que já sabe que precisa obedecer, o caminho certo recomeça onde você está. A obediência sempre reconstrói o que a desobediência tentou destruir. Sempre. Número 5. O silêncio do Espírito também é resposta. Você já se ajoelhou esperando uma direção clara e tudo o que encontrou foi silêncio? Já buscou uma confirmação, uma resposta, uma luz e não ouviu nada além do eco das suas próprias perguntas? Esse tipo de silêncio machuca, porque você espera ser guiado, mas não sente o movimento. Espera um sinal, mas tudo continua como estava. E aí começa a dúvida: será que Deus me abandonou? Será que Ele não está mais comigo? Será que fiz algo errado? Mas a verdade é que o silêncio do Espírito também é resposta, não é indiferença, não é castigo, é direção sem palavras, porque nem sempre a ausência de voz significa ausência de presença. Às vezes o Espírito está em silêncio porque você já sabe o que precisa fazer e está apenas esperando uma nova instrução para fugir da responsabilidade da anterior. Outras vezes, ele se cala para que você aprenda a andar com o que já recebeu, ao invés de depender de confirmações a cada passo. E em alguns momentos, o silêncio é a forma mais amorosa de te proteger de decisões precipitadas. Lamentações 326 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nem sempre o céu responde no seu tempo. Nem sempre o Espírito se manifesta no seu ritmo, porque não é você que comanda a direção. Você apenas a segue. E quem realmente aprende a obedecer ao Espírito Santo também aprende a respeitar o tempo do silêncio. Aprende que o silêncio pode ser espera, pode ser proteção, pode ser correção, pode ser preparo, mas nunca é abandono. Há momentos em que o Espírito se cala porque você ainda está cheio demais, cheio de planos de pressa, de ansiedade, de argumentos de justificativa, e ele não compete com o barulho que você não quer calar. E ele não compete com o barulho que você não quer calar. O silêncio dele, muitas vezes, revela o quanto o seu coração ainda precisa esvaziar-se para poder ouvir. Porque obedecer ao Espírito também exige maturidade para entender que nem tudo será dito da forma como você gostaria. E às vezes, o maior sinal que você receberá é o fato de nada estar acontecendo. O melhor sinal que você receberá é o fato de nada estar acontecendo. Porque quando nada muda por fora, é sinal de que algo ainda precisa mudar por dentro. Em 1 Samuel 28, 6 está escrito: e consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O silêncio que Saul enfrentou foi consequência da desobediência anterior. Ele ignorou instruções claras, tomou decisões baseadas em medo, e quando finalmente quis ouvir, já era tarde. Isso mostra que o silêncio também pode ser um espelho, pode te mostrar onde foi que você parou de obedecer, pode revelar que a falta de resposta não é falta de amor, mas um alerta de que algo precisa ser alinhado antes de continuar. Muitas vezes o Espírito já falou, já direcionou, já moveu, mas você não gostou da resposta, então continuou orando, como quem insiste num pedido esperando que Deus mude de ideia. Mas obedecer não é insistir até ouvir o que se quer.
É aceitar o que já foi dito, mesmo quando dói. É parar de tentar negociar com Deus e começar a alinhar o coração com o que Ele já deixou claro. E há também aquele silêncio que dói, porque te obriga a confiar quando tudo ao redor está parado e você precisa aprender a caminhar por fé e não por vista. Quando não há garantias, mas há convicção. Quando não há explicações, mas há paz. É nesse tipo de silêncio que a sua obediência se torna mais profunda, porque você não está mais seguindo por emoção, por sinal, por sensação. Está seguindo porque confia. Isaías 30:15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, e vos converterdes, e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Sossegar também é obedecer. Confiar também é sinal de maturidade. E continuar andando, mesmo em silêncio, cegar também é obedecer. Confiar também é sinal de maturidade. E continuar andando, mesmo em silêncio, é uma das formas mais sinceras de demonstrar fé, porque quem só obedece quando tem confirmação, ainda não aprendeu a ser guiado. Mas quem permanece firme mesmo sem ouvir nada, mostra que está ancorado não na resposta, mas na relação. E talvez hoje você esteja em um desses períodos silenciosos. A vida parou, os sinais sumiram, a direção parece embaçada, mas isso não significa que o Espírito te deixou. Pode ser apenas que ele está te ensinando a confiar além do que sente. Pode ser que ele esteja te convidando a amadurecer. Pode ser que a próxima resposta só virá quando você parar de buscar sinais e começar a obedecer o que já foi mostrado. O silêncio também pode estar te protegendo de você mesmo, de decisões que você tomaria com base na ansiedade, no medo, na pressa, porque às vezes o Espírito se cala para impedir que você estrague o que ele ainda está preparando. E nesse silêncio, ele trabalha dentro de você, trabalha ao seu redor, trabalha no tempo que você ainda não consegue ver. Não é fácil lidar com o silêncio, não é confortável esperar quando tudo em você quer resolver, agir, decidir. Mas é nesse espaço entre o que você sente e o que ainda não entende que a obediência se torna real, que a confiança se aprofunda, que a fé se fortalece. Porque quem aprende a respeitar o silêncio do Espírito também aprende a ouvir a resposta quando ela vier, sem ruído, sem dúvida, sem confusão. Obedecer ao Espírito Santo não é apenas seguir quando ele fala, é também permanecer quando ele se cala, porque o silêncio dele também tem propósito, também ensina, também revela. E quem aprende a escutar esse silêncio nunca mais confunde a ausência de barulho com a ausência de direção. O silêncio do Espírito é resposta para quem aprendeu que obedecer é, acima de tudo, confiar, mesmo sem ouvir uma palavra. Número 6. O preço de agir antes de ouvir. Você já fez algo no impulso e depois percebeu que não devia? Já tomou uma decisão com pressa, movido por emoção, ansiedade ou orgulho, e acabou colhendo consequências que poderiam ter sido evitadas? Isso acontece mais vezes do que a gente gostaria de admitir. E quase sempre, quando a dor chega, a gente percebe que havia uma voz tentando nos frear antes. Mas como não ouvimos, pagamos o preço por agir antes de escutar. Mas como não ouvimos, pagamos o preço por agir antes de escutar. Agir sem ouvir o Espírito Santo é como atravessar uma estrada movimentada de olhos fechados. Talvez você consiga passar 1, 2, 3 vezes, mas vai chegar um momento em que o impacto é inevitável. Porque obedecer
não é só sobre fazer o que é certo, é sobre fazer na hora certa, do jeito certo, com o coração certo. E quando você age antes de ouvir, pode até fazer algo que parece bom, mas no tempo errado, no lugar errado, do jeito errado. A Bíblia mostra isso de forma clara em Números 20. O povo de Israel estava mais uma vez murmurando por causa da falta de água. Deus então disse a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Números 28, mas pressionado pela raiva, pela frustração e talvez pelo cansaço, Moisés desobedeceu. Ao invés de falar à rocha como Deus havia mandado, ele a feriu 2 vezes com a vara. A água saiu, o povo foi saciado, mas o preço foi alto. Deus disse que, por causa disso, ele não entraria na terra prometida. Moisés não cometeu um pecado escandaloso. Ele não matou, não traiu, não mentiu. Ele apenas agiu antes de escutar com atenção. Ele deixou a emoção falar mais alto que a instrução, e é assim que muitos de nós erram. Não porque querem fazer o mal, mas porque se recusam a esperar a orientação completa. Acham que já sabem o que fazer. Acham que podem decidir sozinhos. Acham que uma parte da direção é suficiente para seguir. Mas obedecer ao Espírito é escutar até o fim e só depois agir. Provérbios 19, 2 alerta. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e errar o caminho. A pressa pode parecer zelo, a ansiedade pode parecer entusiasmo, a impulsividade pode parecer ousadia. Mas quando não vem do Espírito, tudo isso vira armadilha, porque agir sem ouvir é correr sem mapa, é construir sem alicerce, é lutar sem estratégia, e cedo ou tarde isso custa caro. Tem gente hoje colhendo dores porque não esperou uma confirmação, entrou em relacionamentos sem escutar, mudou de cidade sem escutar, abriu negócios sem escutar, se envolveu em projetos que pareciam promissores, mas na verdade só aumentaram a distância entre o coração e a paz. Tudo porque a ansiedade gritou mais alto que a direção, porque o medo de esperar foi maior do que a disposição de obedecer. E o mais doloroso é que muitas dessas pessoas oraram antes, pediram direção, mas não esperaram. Agiram como quem marca uma consulta e antes do médico entrar na sala, já começa a se medicar sozinho, porque orar sem esperar a resposta é quase o mesmo que não orar. É só um desabafo espiritualizado. E o Espírito Santo não quer só ouvir seus pedidos, ele quer guiar suas ações, mas ele só guia quem decide parar antes de andar, ouvir antes de agir, esperar, antes de concluir. Isaías 28,16 afirma: quem crê, não se apresse. A fé verdadeira não é apressada, ela é firme, ela é segura, ela sabe esperar. Porque quem confia sabe que a obediência é mais importante que a pressa de ver resultados. Sabe que uma decisão errada, feita rápido, é muito pior do que uma decisão certa, que demora um pouco mais. E quando você aprende a ouvir antes de agir, evita dores que nem sabia que estavam no caminho. Talvez você esteja num momento em que tudo parece urgente. Parece que se você não decidir agora, vai perder a oportunidade. Parece que se não agir já, tudo vai desmoronar. Mas o Espírito Santo não se move por pressão. Ele se move por propósito. E quem obedece a ele, aprende a dizer ainda não. Quando tudo em volta diz corre, aprende a dar um passo para trás quando o coração quer avançar. Aprende que o tempo de Deus nunca atrasa,
mesmo quando parece demorado. Muitas vezes agir antes de ouvir é tentar resolver sozinho o que Deus queria fazer com você. É tentar controlar uma situação que precisava apenas de rendição. É tentar adiantar um processo que só faria sentido se você tivesse esperado mais um pouco. E esse preço não vale a pena, porque as feridas causadas pela precipitação levam tempo para cicatrizar e às vezes custam portas que você nem imagina. Mas há uma boa notícia. Ainda dá tempo de parar, ainda dá tempo de silenciar o barulho da pressa, de colocar o coração no lugar, de perguntar ao Espírito o que Ele quer que você faça e, dessa vez, ouvir de verdade, sem pular etapas, sem ignorar os sinais, sem se enganar com justificativas que te colocam como vítima da própria urgência, porque quem aprende a obedecer de verdade entende que o melhor passo que pode dar é aquele que o Espírito manda. E se ele ainda não falou, é porque andar agora não é seguro. O preço de agir antes de ouvir é alto demais, mas ouvir antes de agir transforma tudo. Porque o que começa com obediência termina com paz. E paz, você sabe, não tem preço. Número 7, ele falou, mas você escolheu o atalho. Você já percebeu como a nossa vontade de resolver logo as coisas costuma ser maior do que a nossa disposição para obedecer? A gente ouve o que precisa fazer, entende o que é certo, sente claramente a direção no coração, mas mesmo assim escolhe o atalho. Por quê? Porque o atalho parece mais rápido, parece menos doloroso, parece mais eficiente. Só que toda vez que você escolhe um caminho mais curto do que o que Deus apontou, o que você está fazendo na prática é dizer, eu sei o que foi falado, mas prefiro do meu jeito. E o mais complicado é que a maioria dos atalhos não parecem errados. Eles apenas parecem mais fáceis. É por isso que enganam, porque o coração cansado quer descanso imediato. A mente ansiosa quer soluções rápidas. O orgulho ferido quer vencer de qualquer forma. Que o Espírito Santo, que já havia falado claramente, acaba sendo deixado de lado porque o caminho que ele indicou exige espera, exige paciência, exige fé, e isso muitas vezes a gente não quer. A história de Abraão é um exemplo claro disso. Deus havia prometido um filho. A promessa era certa, a direção era clara, mas o tempo passou e nada aconteceu. E aí, Sara teve a ideia: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Entra, pois, a minha serva. Talvez assim eu tenha filhos dela. Gênesis 16, 2. E Abraão aceitou. Ismael nasceu. Mas o plano de Deus era outro. O plano era Isaque. O plano era o tempo certo, mas o atalho foi escolhido. E isso gerou dor, conflitos, consequências. Porque quando você tenta ajudar Deus a cumprir uma promessa, o que você está fazendo de fato é desacreditar do processo que ele determinou. E isso ainda acontece com a gente. Deus fala, direciona, dá paz, e mesmo assim a gente contorna. Vai pelo mais fácil, pela porta que abriu mais rápido, pela opinião que confirma o que o coração já queria ouvir. Só que obedecer ao Espírito Santo não é sobre o que parece certo, é sobre o que ele disse, porque o atalho, mesmo sendo mais curto, te leva para longe. Ele tira você da rota, te entrega um resultado incompleto, uma resposta antecipada, uma solução que parece boa, mas custa mais caro depois. Provérbios 3, 5 ou 6 nos orienta claramente: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que isso quer dizer?
que seu raciocínio pode ser bom, suas ideias podem parecer coerentes, suas justificativas podem convencer até as pessoas ao seu redor. Mas se você não estiver alinhado com a voz do Espírito, você vai se perder tentando encurtar o caminho que foi feito para ser percorrido passo a passo. O problema é que a maioria das pessoas quer a bênção sem o processo, quer o milagre sem o amadurecimento, quer a resposta sem o silêncio, e quando o Espírito fala se a resposta não agrada, o coração simplesmente diz: deve ter outra forma de chegar lá. E é nessa tentativa de chegar do meu jeito que muitos se desviam completamente daquilo que Deus estava construindo. Porque atalhos são, muitas vezes, apenas disfarces de desobediência, e o mais doloroso é que os atalhos funcionam no começo. Você até vê algum resultado, até sente alívio, até acha que fez certo. Mas depois vem o desgaste, a frustração, a sensação de vazio, o sentimento de que faltou alguma coisa, porque faltou mesmo, faltou obediência. E o que começa fora da obediência, cedo ou tarde, vai cobrar um preço. Isaías 55, 8, 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Espírito Santo nunca vai te levar por um caminho que pareça mais fácil. Ele vai te levar pelo caminho certo, o caminho que forma caráter, que molda sua fé, que te prepara para viver aquilo que você nem imagina ainda. E se você insistir em atalhos, vai viver versões rasas daquilo que poderia ser pleno. E talvez você esteja agora exatamente nesse ponto. Viveu algo que parecia bom, parecia certo, parecia a resposta, mas no fundo sabe que não foi isso que o Espírito te mandou fazer, e o vazio está aí. A inquietação está aí. A dúvida te persegue porque em algum momento você soube qual era o caminho, mas escolheu o mais rápido. Só que ainda há graça, ainda há retorno, ainda há tempo de sair do atalho e voltar para a estrada real. O Espírito continua falando, mesmo depois do erro, mesmo depois da pressa, mesmo depois da escolha errada. Obedecer ao Espírito é abrir mão dos atalhos, é escolher o processo mesmo quando parece lento, é aceitar o caminho mais longo, se for esse que te forma, é dizer não às soluções rápidas que só alimentam a ansiedade. Porque o que vem dele tem tempo certo, tem estrutura, tem propósito, e o que começa com obediência termina com plenitude. O atalho pode até entregar rápido, mas o que o Espírito preparou entrega com paz. E paz vale mais que pressa. Sempre, número 8, sua pressa tem calado a direção certa. Você já reparou como a pressa tem o poder de abafar tudo que realmente importa? A vida corre, os dias voam, as cobranças não param, as pessoas te pressionam, e o coração acelerado começa a achar que precisa resolver tudo agora, responder tudo agora, decidir tudo agora. Mas tem algo que a pressa faz sem que você perceba. Ela silencia a direção do Espírito, porque quando a alma está agitada demais, ela deixa de escutar. E quando você não escuta, você age por impulso, não por obediência. O Espírito Santo não fala aos gritos, ele sussurra, ele inspira, ele inquieta com paz, ele orienta com leveza. Mas quando você está com a mente barulhenta,
cheia de ansiedade, cheia de urgência, cheia de listas de tarefas e de vozes externas, essa direção se perde no meio do ruído. E a pior parte é que você começa a confundir a própria voz com a dele. Começa a tomar decisões com base no medo de perder o tempo, de perder a chance, de perder a oportunidade. E nem percebe que ao agir assim, você já perdeu o principal, a sensibilidade de ouvir. Provérbios 21, 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Não é exagero. A pressa que você justifica como necessidade, como praticidade, como agilidade, está te afastando da direção que transforma, que protege, que sustenta, porque obedecer ao Espírito não é só sobre fazer o certo, é sobre fazer no tempo certo. Isso exige escuta. Escutar exige calma. A Bíblia também mostra um momento muito sensível em que a pressa quase custou tudo. Em Êxodo 32, Moisés subiu ao monte para falar com Deus e demorou para voltar. O povo impaciente disse a Arão: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32:1. Eles não estavam dispostos a esperar a direção. Preferiram agir rápido, preferiram criar um Deus de ouro do que confiar no silêncio, e o que começou com impaciência terminou em idolatria. Porque a pressa nunca vem sozinha. Ela sempre puxa escolhas erradas, atitudes precipitadas e consequências que poderiam ter sido evitadas. E talvez você pense: mas eu não tenho tempo, a vida exige resposta rápida. Eu sei, a rotina não dá pausa, as pessoas esperam decisões, as necessidades são reais. Mas quem obedece ao Espírito precisa aprender a dar prioridade à escuta, mesmo quando tudo à volta grita por velocidade, porque correr sem direção é o mesmo que se perder mais rápido. E chegar rápido a um destino errado é tão inútil quanto ficar parado. Eclesiastes 7,8 afirma: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. O fim da pressa é quase sempre o arrependimento, aquele peso no peito depois da decisão errada, aquele sentimento de que era só ter esperado mais um pouco. Mas o fim da paciência é sempre o amadurecimento, porque quem aprende a ouvir no silêncio aprende a andar com segurança. Quem espera pela direção certa nunca tropeça na pressa. A pressa tem um jeito de disfarçar teimosia com produtividade. Você diz que precisa resolver logo, que precisa agir, que não pode esperar. Mas lá no fundo, o que você não quer mesmo é abrir mão do controle. Obedecer ao Espírito exige rendição, e quem não está disposto a ceder espaço geralmente se esconde atrás da pressa. Só que essa velocidade tem um custo, e não é pequeno. É o custo de perder o que realmente importava, porque você estava ocupado demais tentando resolver tudo sem escutar nada. Romanos 8,6 nos alerta: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A carne é apressada, quer tudo para ontem, não quer depender de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas o Espírito traz paz, e paz não combina com correria. Paz exige pausa, exige espaço, exige sensibilidade. E quem quer viver uma vida guiada precisa aprender a desacelerar por dentro, porque às vezes o que te falta não é mais tempo, é mais silêncio. Pode ser que você esteja agora em um daqueles momentos de urgência. Uma decisão importante precisa ser tomada. Uma situação te pressiona. Uma voz diz que você não pode esperar. Mas o Espírito está dizendo:
escuta, espera, confia. Pode parecer que você está perdendo tempo ao parar para orar, para refletir, para ouvir, mas é justamente aí que você começa a ganhar clareza, direção, sabedoria. Não há vitória onde a pressa domina, não há paz onde a alma corre mais do que os pés. Não há obediência onde não há espaço para ouvir. Se você quer ser guiado pelo Espírito, precisa primeiro decidir parar. Parar de tentar controlar tudo, parar de responder rápido demais, parar de planejar sem consultar, parar de atropelar os sinais, parar, respirar, ouvir, porque quando o Espírito fala, ele não só mostra o caminho, ele prepara o seu coração para atravessar esse caminho com firmeza. Mas se você continuar deixando que a pressa comande sua vida, vai continuar calando a única voz que realmente pode te conduzir a um lugar seguro. E não há conquista que valha mais do que a paz de ter obedecido à direção certa. A que só se ouve quando você decide escutar antes de correr. Número 9. O conselho que parecia sem sentido e salvou sua vida. Alguma vez você já recebeu um conselho que parecia simples demais para fazer diferença ou até mesmo absurdo demais para seguir? Algo que você ouviu de alguém ou sentiu forte no seu coração e pensou: isso não tem lógica nenhuma, não tem como dar certo. É nessas horas que a obediência ao Espírito Santo é realmente testada, porque nem sempre ele vai falar com lógica, nem sempre o conselho dele vai se encaixar no que você esperava. Às vezes a resposta do céu não faz sentido nenhum na terra, mas é justamente esse sem sentido que pode salvar você. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele não opera dentro das limitações da sua lógica. Ele te guia por algo maior. O que ele fala pode parecer estranho no início, desconfortável, até mesmo contraditório com o que o mundo diria. E se você for depender do raciocínio humano para obedecer, vai perder bênçãos que estavam a um passo de um sim seu. Porque obedecer não é concordar, é confiar. Na Bíblia, há um exemplo marcante disso em 2 Reis 5. Na história de Naamã, ele era um comandante poderoso, respeitado, mas estava leproso. Quando procurou o profeta Eliseu em busca de cura, recebeu um conselho que, à primeira vista, parecia até uma ofensa. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Segundo Reis 5:10, Naamã ficou indignado. Achou o conselho simples demais, abaixo da sua dignidade. Por pouco, ele volta para casa com a lepra, apenas porque o conselho não fazia sentido para ele. Mas seus servos o convenceram a obedecer. Ele foi, mergulhou 7 vezes e saiu curado. Quantas curas, quantas respostas, quantos livramentos você pode estar perdendo porque está recusando o que parece pequeno demais. O Espírito Santo já deve ter te mostrado algo, mas você duvidou, te aconselhou a perdoar e você ignorou. Te mandou ficar em silêncio e você retrucou. Te chamou para sair de um ambiente, mas você hesitou. E tudo isso porque o conselho não se encaixava nas suas expectativas. Só que obedecer não é seguir o que faz sentido, é seguir o que salva, mesmo sem entender. 1 Coríntios 1:27 explica essa lógica de forma direta. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O que parece pequeno pode ser gigantesco quando vem da parte certa. O que parece tolo
pode ser justamente o que te livra do erro. O conselho que parecia leve pode ser o que impediu sua ruína. O Espírito Santo às vezes te pede coisas que não fazem sentido, porque está te treinando para confiar além da lógica. Está te moldando para andar pela fé, não pelo que você vê, e muitas vezes ele vai te levar a decisões que te fazem parecer fraco aos olhos do mundo, só para depois mostrar que quem obedece nunca perde. Obedecer ao Espírito também exige humildade, porque você precisa admitir que não sabe tudo, que não entende tudo, que não controla tudo. Precisa aceitar que pode sim estar errado, que pode sim estar vendo a vida do ângulo errado, que pode sim estar seguindo uma rota boa, mas não a melhor. E quando essa humildade entra, o coração se abre para obedecer até o que parece bobo. Tem momentos em que o conselho do Espírito vai ser só uma frase no seu coração. Não liga agora, vai embora, não responde, fica em paz. E se você ouvir, pode escapar de um conflito, de uma vergonha, de uma ferida. Mas se ignorar, pode acabar colecionando arrependimentos por causa de uma escolha que parecia pequena demais para obedecer. O Espírito não fala com alarde, ele fala com precisão, mas só escuta quem escolhe obedecer sem exigir explicações. E pode ser que você esteja hoje em um momento de decisão, mas só escuta quem escolhe obedecer sem exigir explicações. E pode ser que você esteja hoje em um momento de decisão. E talvez até já tenha recebido o conselho certo, mas está esperando algo mais forte, mais claro, mais elaborado. Está querendo sinais que confirmem o que você já sabe que tem que fazer. Só que muitas vezes a direção já foi dada. O que falta agora não é mais clareza, é coragem. Coragem de seguir, mesmo que pareça simples, mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça sem sentido, porque o que o Espírito te pede hoje pode ser exatamente o que vai te livrar do que você ainda nem sabe que está vindo. Pode ser que um não vá te salve de um desastre, que um espera te preserve da frustração, que um fique em silêncio te livre de uma guerra emocional, mas isso só acontece quando você obedece, mesmo sem entender, mesmo sem ver o que está do outro lado da decisão. Tiago 1:22 reforça esse chamado à ação. E sede cumpridores da palavra, larga o controle e confia no processo. Quando você troca o preciso entender pelo escolho obedecer, porque obedecer ao Espírito Santo é aceitar que ele vê o que você não vê, reconhecer que mesmo o que parece sem sentido pode ter sido enviado para te salvar. E quando você aprende a respeitar até os conselhos mais simples, você começa a viver livramentos que nem imaginava que precisava. Você começa a experimentar uma paz que não vem de explicações, mas de confiança. Uma segurança que não nasce da lógica, mas da entrega. O conselho que parecia sem sentido pode ser, no fundo, o maior ato de cuidado da sua vida. E quem obedece a esse cuidado, descobre que não precisa entender tudo para viver o melhor. Só precisa escutar e seguir. Número 10. Você pediu sinais, mas não seguiu nenhum. Não é curioso como a gente ora pedindo direção, mas quando ela vem, a gente hesita? Você já se pegou dizendo, Deus me mostra o caminho, mas quando tudo começa a apontar para uma direção, você recua. É como se o coração pedisse socorro, mas a vontade não aceitasse a resposta. Como se o Espírito Santo estivesse levantando placas gigantes com a palavra cuidado e você fingisse que era só coincidência. Você pediu sinais, pediu clareza, pediu confirmação. E os sinais vieram, mas não do jeito que você queria. Vieram na forma de um desconforto, de uma porta fechada,
de uma conversa inesperada, de um incômodo insistente, de uma frase simples dita por alguém que nem sabia o que você estava passando. Vieram na forma de uma decepção, que, se você olhar bem, foi proteção. Mas você continuou, você escolheu ignorar, escolheu forçar, escolheu fechar os olhos para o que estava gritando na sua frente. E sabe por quê? Porque os sinais nem sempre confirmam o que você quer. Eles confirmam o que é certo e isso incomoda. Isso frustra expectativas, isso quebra planos que você já tinha construído sozinho. Obedecer ao Espírito Santo é reconhecer que ele vai te mostrar o caminho. Sim, mas não vai moldá-lo para agradar suas vontades. Ele vai te guiar para onde for necessário, mesmo que você não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça injusto. Em Mateus 16:3, Jesus confronta os religiosos dizendo: "E pela manhã dizeis: haverá hoje tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos?" Eles eram ótimos em prever o tempo, mas completamente cegos para os sinais espirituais. E quantos de nós somos assim? Sabemos analisar tudo, prever tudo, planejar tudo, menos reconhecer quando Deus está tentando nos impedir de seguir por um caminho que vai nos destruir. Tem gente que diz que Deus não respondeu, mas na verdade o problema não foi a ausência de resposta, foi a escolha de ignorar a resposta que já tinha sido dada. Porque seguir um sinal exige coragem, exige renúncia, exige a disposição de abandonar o plano B, o plano C e até o plano A que você idealizou sozinho. E tem gente que prefere dizer que está esperando mais um sinal do que admitir que já recebeu todos e não quer obedecer. Em Provérbios 3:6 está escrito: "Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Obedecer ao Espírito é isso. Reconhecer quando a porta fechada é livramento, quando o atraso é proteção, quando o silêncio é isso, quando o silêncio é direção, quando a dor é correção, quando o incômodo é alerta. É parar de romantizar sinais bonitos e começar a discernir os sinais reais, os que te puxam de volta antes que você caia. E sabe o que dói? Saber que muitos dos erros que a gente cometeu poderiam ter sido evitados. E sabe o que dói? Deus avisou, o Espírito falou, mas eu não quis escutar. E talvez agora você esteja pedindo mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma resposta. Mas a pergunta é: você realmente quer saber o que o Espírito tem a dizer? Ou quer apenas ouvir algo que te deixe confortável para continuar no caminho que já decidiu seguir? Porque quem quer obedecer de verdade precisa estar pronto para largar qualquer coisa que o Espírito pedir. E isso inclui os próprios planos. Muitas vezes os sinais não vão vir com luzes piscando nem vozes audíveis. Vão vir com paz ou com ausência dela, vão vir com portas que não se abrem, com convites que te deixam inquieto, com sonhos que se tornam pesados, com conversas que te despertam, com frases que te travam, com situações que se repetem até que você entenda. O Espírito está falando, você só precisa decidir ouvir e seguir. Romanos 8:14 diz: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." Romanos 8,14 diz: "Confiar mais na voz que sussurra no seu íntimo do que no grito do seu próprio desejo." E isso exige humildade, exige rendição, exige sensibilidade. Obedecer ao Espírito é entender que os sinais não são dados para serem discutidos, mas seguidos, que Deus não te responde para te entreter,
mas para te livrar, que a direção dele não precisa se encaixar nos seus planos. Ela precisa apenas ser obedecida, porque o que vem dele sempre te leva para um lugar seguro. Mesmo que o caminho pareça estranho no início, e se você reconhece que já pediu sinais e não seguiu nenhum, ainda há tempo, ainda há graça, ainda há direção. O Espírito não se cala por orgulho, ele não abandona por vingança, ele continua falando, e se você estiver disposto a voltar, a escutar com o coração aberto, ele vai te mostrar o próximo passo, porque ele não quer te punir, ele quer te alinhar. Você pediu sinais, eles vieram, agora é a sua vez de seguir, mesmo que doa, mesmo que pareça difícil, porque quem obedece à direção certa, mesmo em silêncio, caminha com paz. E essa paz não se compra, não se finge, não se improvisa. Ela só nasce quando o coração aprende a seguir o que o Espírito já mostrou. Número 11. O orgulho que bloqueia a direção certa. Quantas vezes o problema não foi a falta de resposta, mas a resistência em aceitar uma resposta que contraria o seu ego. Tem gente que até ora, pede direção, clama por respostas, mas na hora que o Espírito Santo fala, o coração se fecha, não por ignorância, mas por orgulho. Porque obedecer ao Espírito exige humildade. E isso significa, muitas vezes, admitir que você não sabe tudo, que estava errado, que o caminho que você planejou sozinho não é o melhor. E para muita gente, isso é demais. O orgulho levanta barreiras onde Deus queria construir pontes. Você já percebeu como o orgulho é sutil? Ele não aparece só em atitudes arrogantes ou palavras duras. Às vezes, ele se esconde atrás de uma independência disfarçada, daquela ideia de eu resolvo, eu dou conta, eu sei o que estou fazendo, e nessa falsa autonomia, a pessoa até ouve a voz do Espírito, mas não segue. Até entende o que é certo, mas escolhe o que satisfaz o próprio desejo. E assim, pouco a pouco, vai bloqueando a direção que poderia mudar tudo. Tiago 4:6 é direto. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Repare bem nessa primeira parte. Deus resiste. Ele não apenas observa o orgulho, ele resiste a ele. E quando Deus resiste, não há inteligência, carisma, experiência ou força que te leve para frente. Porque o orgulho não impede só a escuta. Ele endurece o coração, faz você querer vencer uma discussão com Deus, como se fosse possível argumentar contra o que já foi dito, como se fosse válido negociar com uma direção clara. E aqui entra um ponto essencial. O orgulho não é apenas te guiar, e isso é tão sério que muitas vezes a direção vem, mas encontra um coração fechado, ofendido, resistente, um coração que ouve, mas não se curva, que recebe o alerta, mas reage com justificativa, que vê o sinal, mas insiste no próprio caminho. O exemplo de Jonas mostra isso de forma profunda. Deus deu a ele uma direção clara. Vá a Nínive e pregue o arrependimento. Jonas entendeu, mas desobedeceu. Não porque não compreendia, mas porque não aceitava. Porque no fundo ele não achava que os ninivitas mereciam misericórdia. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Jonas 4:2. Ou seja, ele fugiu da direção porque o orgulho dele queria ter razão. Ele não queria obedecer. Queria vencer uma discussão com Deus. Isso quase custou a própria vida. O Espírito Santo nunca vai se curvar ao seu orgulho. Ele espera que você se curve para que ele possa te levantar. E talvez seja esse o seu ponto hoje. Você já recebeu a direção, já sentiu os avisos, já percebeu os sinais, mas ainda não conseguiu obedecer.
porque a decisão que precisa ser tomada mexe com o seu orgulho. Talvez envolva perdoar alguém que te feriu, dar um passo atrás, reconhecer um erro, abandonar um plano pessoal, aceitar um fim, parar de controlar. E isso dói, porque exige quebrar o eu, exige renunciar ao meu jeito, exige colocar o coração num lugar onde ele pode ser moldado de novo. Colocar o coração num lugar onde ele pode ser moldado de novo. Salmos 25:9 diz: guia os mansos com justiça e ensina os humildes o seu caminho. A direção do Espírito não alcança quem está em pé demais para se dobrar. Ela flui no solo da humildade quando você decide abrir mão da sua vontade para viver a vontade dele. Quando você entende que ceder não é fraqueza, é sabedoria. Quando você percebe que vencer não é impor seu plano, mas aceitar que o plano de Deus já é perfeito, mesmo quando contraria seu roteiro. O orgulho faz você querer ter sempre a última palavra, querer controlar tudo, querer provar algo para alguém, querer mostrar que consegue, mas o Espírito Santo não está interessado na sua performance, ele está interessado no seu coração. E o coração orgulhoso pode até impressionar os outros com força, mas nunca será guiado com paz. Porque onde há orgulho, a direção para a sensibilidade se fecha, a escuta enfraquece. E com o tempo, a direção para a sensibilidade se fecha, a escuta enfraquece. E com o tempo, a alma se perde. Pode ser que nesse exato momento você esteja empacado em uma decisão porque não quer abrir mão de algo. Pode ser que esteja esperando uma nova direção, quando a verdade é que a anterior ainda está travada por causa de orgulho. Talvez você esteja esperando que Deus mude os planos, quando na verdade o que Ele está esperando é que você mude de postura. Porque quem obedece ao Espírito precisa primeiro se esvaziar de si mesmo, de suas certezas, de suas justificativas, de sua necessidade de controlar tudo. E se hoje você reconhece que foi o orgulho que bloqueou a direção, há uma saída. Não precisa continuar forçando, empurrando, fingindo que está tudo bem. É só parar, respirar, admitir: eu ouvi, mas não quis obedecer. E quando esse reconhecimento acontece, o Espírito volta a falar, porque ele nunca parou de tentar te alcançar. Foi o seu orgulho que impediu que você escutasse. Obedecer ao Espírito é reconhecer que você não precisa vencer sempre, que não precisa ter todas as respostas, que não precisa ter razão o tempo todo, que é melhor perder um argumento do que perder a paz, que é melhor ceder agora do que colher consequências depois, e que às vezes o passo mais poderoso de fé é simplesmente dizer: eu aceito o que o Senhor falou, mesmo que eu não goste, mesmo que machuque o meu ego, mesmo que eu não entenda agora, porque quando o orgulho cai, a direção volta, e quando a direção volta, o caminho se abre. Sempre, número 12, quando a paz desaparece, é hora de parar. Você já teve aquela sensação de que algo parecia certo, mas a paz foi embora? Já esteve prestes a tomar uma decisão? Ou até já tinha dado alguns passos, mas de repente aquela tranquilidade que você sentia simplesmente sumiu? Não foi um aviso visível, não foi um sinal gritante, foi só o sumiço da paz. E se você já passou por isso, saiba, essa ausência é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está te chamando porque quando a paz desaparece, é hora de silenciar o barulho ao redor e escutar o que o céu está tentando evitar que você enfrente. O Espírito Santo não impõe travas no seu caminho.
Ele remove a paz quando você começa a sair da rota. E a falta dessa paz não é um castigo, é um alarme, um alerta, uma tentativa de fazer com que você perceba que algo está errado antes que tudo desmorone. Mas muitas vezes a gente se acostuma tanto a viver no modo automático que ignora completamente esse aviso. A paz vai embora e a gente continua. A alma grita e a gente abafa. O coração aperta e a gente força. E lá na frente, quando tudo dá errado, a pergunta vem: por que eu não parei antes? Colossenses 3,15 ensina algo essencial. E a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Árbitro, a palavra usada aqui tem peso. Árbitro é quem decide quando o jogo para, quem vê o que está fora das regras, quem interfere quando algo sai do controle. E Paulo está dizendo que a paz precisa ter esse papel dentro de você. Se a paz desapareceu, é porque o jogo que você está tentando jogar saiu das regras do espírito. E quando isso acontece, obedecer é parar. Mesmo que pareça tarde demais, mesmo que doa, mesmo que você ainda queira continuar, muitas vezes insistimos em manter o que já foi desconectado da paz. Um relacionamento que começou bem, mas agora te consome. Um projeto que parecia promissor, mas agora só te desgasta. Um lugar onde você já não consegue mais respirar. Mas mesmo assim você continua porque já investiu tempo, já deu sua palavra, já criou expectativas. Só que seguir sem paz é caminhar sem direção. E uma alma que segue sem paz está a poucos passos de se perder completamente de si mesma. A Bíblia nos mostra isso claramente na história de Balaão. Em Números 22, ele foi consultado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. E mesmo depois de Deus ter dito claramente que não era para ele ir, Balaão insistiu. Ele até recebeu autorização, mas com limites. E mesmo assim, foi por um caminho que desagradou a Deus. Durante o percurso, o anjo do Senhor ficou no caminho, tentando impedi-lo. O animal que montava parou 3 vezes. E Balaão, cego pela própria vontade, ficou com raiva do animal, sem perceber que era Deus tentando pará-lo. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou e prostrou-se com o rosto em terra. Números 22. Espera, e talvez você esteja vivendo isso agora. Tem algo que já te tirou a paz há semanas. Algo que parecia certo, mas virou peso. Algo que você já tentou justificar 1000 vezes, mas o incômodo continua. E mesmo assim, você segue, porque tem medo de voltar atrás, porque tem vergonha de admitir que errou, porque quer provar que consegue, mas a paz não volta. E isso deveria ser o suficiente para você parar. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se essa paz não está guardando você, é porque você abriu mão dela em algum ponto do caminho. E às vezes o Espírito não grita, ele só se cala, ele só retira a paz. E isso já deveria ser suficiente para te alertar de que algo está errado. O problema é que a gente tem dificuldade de largar o que já começou, tem dificuldade de aceitar que algo que parecia bom agora é um obstáculo. Tem dificuldade de parar quando o mundo inteiro diz para continuar. Mas obedecer ao Espírito Santo é romper com a lógica, é parar quando ninguém mais entende por que você está parando. É recuar quando todos esperam que você avance. É ficar em silêncio quando o esperado seria reagir. É abrir mão de um plano
quando o coração já não sente mais segurança para continuar nele. A ausência de paz é um sinal claro. É a alma gritando para voltar. É o espírito tentando proteger você de uma queda maior. É a forma mais amorosa de dizer: não vai por aí. E ignorar isso é se colocar em risco. É andar sem mapa, é viver no escuro. E você não foi feito para viver sem paz. A paz não é um luxo, é um alicerce, é o solo onde a direção de Deus se sustenta. Se você sente que a paz foi embora, não continue como se nada tivesse acontecido. Não tente abafar o incômodo com distrações. Não se convença de que é só uma fase. Pare, ouça, volte, porque quando a paz desaparece, o Espírito está te dando uma chance de voltar antes que doa mais. E obedecer é reconhecer que nada, absolutamente nada, vale a pena se custa a sua paz. Porque onde a paz acaba, começa o desvio. E quem vive no desvio nunca encontra descanso, nunca encontra direção, nunca encontra o que só a obediência pode entregar. Número 13. A direção sempre vem antes da queda. Poucas coisas doem mais do que olhar para trás e perceber que o erro poderia ter sido evitado, que a queda não foi falta de aviso, que a dor não veio do acaso. Ela veio depois de um desvio, e antes desse desvio veio uma direção clara, mas ignorada. Você já viveu algo assim? Já sentiu? Depois que tudo desabou, que Deus tinha te avisado, que algo dentro de você tinha alertado e você fingiu que não era nada. A verdade é que a direção do Espírito Santo sempre vem antes da queda. O problema é que nem todo mundo quer escutar. O Espírito fala antes. Ele sopra no momento em que o coração ainda está indeciso. Ele mostra sinais enquanto ainda há tempo de mudar. Ele levanta alertas antes que o chão desapareça. Mas se você fecha os ouvidos, se endurece o coração, se racionaliza tudo, se confia demais no próprio julgamento, você segue. E segue por um caminho que, à primeira vista, parece seguro. Mas lá na frente desmorona. Não porque o Espírito não falou, mas porque você escolheu não ouvir. Em Provérbios 16:18 está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, a queda não acontece do nada. Ela é precedida por sinais, por alertas, por orientações que foram ignoradas. A soberba aqui não é só arrogância, é autossuficiência, é essa ideia de que você sabe o suficiente, vê o suficiente, sente o suficiente para tomar decisões sem consultar o Espírito. E quando essa autoconfiança ocupa o lugar da obediência, a queda deixa de ser uma possibilidade e se torna apenas uma questão de tempo. A Bíblia nos dá um exemplo forte disso com o rei Saul em 1 Samuel 13. Ele foi orientado por Samuel a esperar 7 dias até que o profeta chegasse para oferecer sacrifícios. Mas Saul se impacientou. Viu o povo começando a se dispersar, sentiu a pressão da situação e decidiu agir por conta própria. Ofereceu ele mesmo sacrifícios, algo que não era sua função. E quando Samuel chegou, viu o estrago. Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. 1 Samuel 13:13. O reino de Saul começou a cair ali, não por falta de aviso, mas por pressa, por orgulho, por falta de obediência. É importante entender que a queda pode vir em várias formas. Às vezes, não é uma tragédia visível, é um desgaste interno, é uma perda de paz, é um relacionamento que desanda, é uma escolha que te afasta da sua essência, é um caminho que parecia brilhante, mas vai te escurecendo por dentro. E tudo isso acontece não porque você foi enganado, mas porque escolheu ignorar o que o Espírito já tinha deixado claro. Talvez você pense:
mas eu não ouvi nada. E talvez você realmente não tenha percebido, mas será que você estava disponível para ouvir? Será que o seu coração estava sensível? Ou será que você já estava tão decidido, tão envolvido com a sua própria vontade, que qualquer voz contrária seria automaticamente descartada? Obedecer ao Espírito exige sensibilidade, mas também exige disposição. A disposição de pausar, de considerar, de se perguntar sinceramente: será que é isso mesmo? Ou será que estou tentando forçar uma resposta que se encaixe no que eu quero? Em João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouvir a voz dele não é um dom místico reservado para poucos. É uma sensibilidade que se cultiva com humildade, com prática, com intimidade. Quanto mais você obedece, mais você ouve. Quanto mais você escuta, mais você discerne. Mas se você insiste em seguir apenas o que parece certo aos seus olhos, a voz do Espírito vai ficando abafada até que a queda se torne inevitável. E talvez hoje você esteja num desses momentos decisivos. Talvez esteja diante de uma escolha que parece inofensiva, mas já gerou inquietação. Talvez esteja ignorando um incômodo que não passa. Talvez já tenha ouvido conselhos que confirmam algo que você está tentando negar. E tudo isso é direção. Tudo isso é cuidado. O Espírito está falando. O alerta já foi dado, a paz já foi retirada, o caminho certo já foi sinalizado, só falta uma coisa: obediência. Mas tem algo que você precisa saber. Mesmo quando a queda já aconteceu, ainda há direção. Mesmo quando tudo desabou, ainda há recomeço. O Espírito Santo não te abandona no chão, ele te estende a mão. Mas o próximo passo sempre depende da sua escolha. A escolha de não repetir o erro. A escolha de reconhecer que já houve direção antes e que agora você está disposto a seguir a nova com humildade, com escuta, com entrega, porque obedecer ao Espírito é isso. Entender que cada passo importa, que cada resposta ignorada tem consequências, que cada alerta não ouvido pode virar uma cicatriz, mas que ainda assim, sempre que você decide escutar, ele volta a te guiar. A direção certa nunca some, ela só espera o coração certo para ser seguida. E quem aprende a ouvir antes da queda, aprende também a caminhar com segurança por onde tantos tropeçam. Número 14. Quem obedece evita cicatrizes desnecessárias. Tem feridas que não precisavam existir. Tem dores que poderia ter sido evitadas. Tem lágrimas que você chorou não por falta de fé, mas por excesso de resistência, por não ouvir quando o Espírito Santo avisou, por insistir onde ele já tinha dito para parar, por correr quando ele pediu para esperar. E talvez isso não seja fácil de ouvir, mas é necessário. Tem marcas que você carrega hoje que só estão aí porque você ignorou a direção, porque lá atrás havia um não suave, um desconforto leve, uma paz que sumiu, e mesmo assim você seguiu. A obediência ao Espírito Santo não te protege da dor da vida, mas te livra de cicatrizes que foram geradas por decisões precipitadas, porque a vida já é cheia de desafios, já tem suas provações, seus altos e baixos. Mas quando você caminha ouvindo o Espírito, você evita as quedas que vêm da teimosia, evita os tropeços causados pela pressa, evita os buracos cavados pelo orgulho, e isso faz toda a diferença. Obedecer não é perder tempo, é evitar o sofrimento que só viria por insistência.
A Bíblia mostra isso de forma clara na história do povo de Israel no deserto. Em Deuteronômio 1, 42 a 45, Deus havia dito ao povo que não subissem para guerrear, pois ele não estaria com eles, mas movidos por arrogância e desobediência, eles foram mesmo assim. O resultado, foram derrotados. E falando-vos eu, não escutastes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e presunçosamente subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e vos perseguiram como as abelhas fazem. Deuteronômio 1, 43 e 44. Eles sofreram uma derrota amarga que teria sido evitada com uma simples obediência. E essa é uma das grandes verdades da vida com Deus. Obedecer nem sempre é agradável no começo. Às vezes é frustrante, é estranho, é contra a lógica, mas sempre é proteção, sempre é cuidado, sempre é escape. Quando você obedece, mesmo sem entender, está evitando consequências que só apareceriam lá na frente. E essas consequências, muitas vezes, deixam marcas que você levaria anos para tratar. Tem gente hoje tentando consertar o que começou com uma desobediência pequena, uma decisão por impulso, uma palavra dita sem escutar, um relacionamento iniciado sem direção, um negócio fechado sem oração, e agora estão remendando cicatrizes, lidando com lembranças que machucam, tentando juntar os pedaços de algo que não precisava ter sido quebrado, se lá no início tivessem apenas obedecido. Salmos 32, 8 e 9, que não se cheguem a ti. Ele está dizendo, eu quero te guiar, mas você precisa deixar, precisa me ouvir, precisa parar de agir como quem só aprende com dor. Deus não quer te forçar a nada, Ele quer te proteger de tudo que pode te ferir. E isso começa com obediência. Você não precisa cair para aprender, não precisa bater para acordar, não precisa sangrar para amadurecer. Tem aprendizados que vêm pela escuta, tem crescimento que vem pela rendição. E quando você escolhe obedecer ao Espírito, você está se posicionando como alguém que prefere viver com leveza do que com cicatrizes desnecessárias. Como alguém que entendeu que errar é humano, mas insistir no erro depois de ouvir o aviso é escolha. E talvez hoje você esteja justamente diante de algo que o Espírito já falou, já mostrou, já alertou, e você sente isso, sabe que está prestes a repetir um padrão, a se envolver em mais um ciclo, a cair no mesmo erro, só que com uma cara diferente. E ele está aí, silencioso, mas presente, mostrando que ainda dá tempo de evitar a dor, que ainda há espaço para voltar, que a obediência agora é o que vai evitar a lágrima depois. 1 Samuel 15, 22 nos lembra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Sacrifício é o que você faz para tentar remediar o estrago depois do erro. Obediência é o que você faz para evitar que o estrago aconteça. E Deus está dizendo, prefiro que você me ouça antes do que você tente me agradar depois de ter ignorado minha voz. Porque o arrependimento, por mais sincero que seja, nunca remove completamente as marcas do que foi vivido sem direção. Mas ainda dá tempo, sempre dá. O Espírito Santo continua se movendo, continua te guiando, continua soprando o que é certo, mesmo que você tenha errado antes. Porque Ele não quer te envergonhar, Ele quer te alinhar, Ele não quer te cobrar, Ele quer te guardar. Mas para isso, você precisa decidir, seguir no impulso ou obedecer na sensatez? Ignorar de novo ou escutar agora? Quem obedece ao Espírito não evita todos os sofrimentos da vida, mas evita
os desnecessários. Não evita todos os sofrimentos da vida, mas evita os desnecessários. Evita as cicatrizes que vêm da teimosia. Evita os pesos que nascem do orgulho. Evita os erros que já foram avisados. Porque quem ouve antes, cura antes. Quem segue a direção, caminha com paz. Quem escolhe obedecer, escolhe também viver com mais leveza. E a leveza de quem anda com o Espírito não tem comparação. Número 15. Obedecer é escolher o que você ainda não entende. Obedecer ao Espírito Santo é uma escolha que, na maioria das vezes, não vem com todas as respostas. É seguir por um caminho sem mapa completo. É dizer sim quando o coração ainda está cheio de dúvidas. É parar quando tudo dentro de você quer continuar. É deixar para trás o que você queria muito manter. Obedecer é escolher o que você ainda não entende e confiar que, mesmo sem entender agora, o que vem depois sempre faz sentido. Muita gente acredita que só pode obedecer depois que compreende. Espera que tudo esteja claro, que tudo faça sentido, que tudo se encaixe, mas o Espírito Santo nem sempre trabalha assim. Ele fala com clareza, mas não entrega o roteiro inteiro. Ele mostra o próximo passo, mas não te revela os próximos 20. Ele aponta a direção, mas não te revela os próximos 20. Ele aponta a direção, mas não garante que você vai se sentir pronto. E é exatamente aí que a fé entra. É exatamente aí que o coração é testado, porque quem obedece, só depois que entende, não está obedecendo, está apenas concordando. Mas quem obedece no escuro, obedece de verdade. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Em Gênesis 12:1, Deus diz a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse qual era a terra, não explicou o caminho, não deu detalhes, só pediu que ele saísse, que deixasse tudo, que confiasse, que obedecesse. E Abrão foi, sem entender, sem garantia, sem plano de segurança. Foi porque confiava mais na voz que o chamava do que nas certezas que o cercavam. E essa decisão mudou tudo. Obedecer ao Espírito Santo é abrir mão de entender agora para viver algo maior depois. É aceitar que a segurança não vem da explicação, mas da presença. Que a paz não nasce da lógica, mas da confiança. Que o passo certo nem sempre é o mais confortável. E que sim, vai haver momentos em que você vai se sentir perdido, mas mesmo assim estará exatamente onde deveria estar, porque quem é guiado pelo Espírito não caminha pela vista, mas pela voz. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Isso não é poesia, é prática, é vida real, é aprender a silenciar as perguntas que ainda não têm resposta. É parar de exigir explicações para tudo. É abandonar o controle disfarçado de planejamento. É admitir que você não precisa entender tudo para dar o próximo passo. Você só precisa obedecer o que já sabe que o Espírito mandou. Talvez você esteja esperando entender para obedecer o que já sabe que o Espírito mandou. Talvez você esteja esperando entender para obedecer, esperando sentir certeza, esperando que a emoção confirme o que a convicção já te disse. Mas esse tipo de espera pode te paralisar, pode te afastar da rota, pode te impedir de viver coisas extraordinárias. Só porque o cenário não está completamente iluminado. O Espírito está dizendo, vai, e você está respondendo, mas me mostra o fim. Só que a fé não é isso. Fé é andar com luz suficiente apenas para o passo seguinte.
e confiar que o caminho vai se revelando na medida em que você se move. Obedecer, quando não se entende, é o que te livra de decisões baseadas em ansiedade. É o que te impede de depender de confirmações externas o tempo todo. É o que te forma por dentro. Porque essa obediência cega, no melhor sentido, é a que te ensina a confiar sem negociar, a seguir sem barganhar, a caminhar sem exigir provas. E isso muda tudo, porque quem obedece assim não vive pelo que sente, vive pelo que crê, tem decisões que você já sabe o que precisa fazer, mas está esperando entender, está esperando sentir paz total, está esperando ter tudo sob controle. Mas e se o Espírito estiver esperando só um passo seu para revelar o resto? E se o entendimento vier depois da obediência e não antes? E se a cura, a resposta, a clareza estiverem todas do outro lado desse sim que você ainda não teve coragem de dar? Hebreus 11:8 confirma isso com força. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. É isso, saiu sem saber, obedeceu sem entender. E esse movimento abriu a história de uma nação, porque Deus não precisa de gente que entenda tudo. Ele precisa de gente que obedeça com o coração, gente que confie mais nele do que no próprio raciocínio, gente que tenha coragem de escolher o que ainda não compreende, mas que vem com a marca da paz, mesmo que cheia de incertezas. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, entre o que você sabe que precisa fazer e o que você ainda não consegue entender, entre o chamado e a explicação, entre o passo e a garantia. E é nesse ponto que o Espírito quer encontrar sua obediência, não para te dar tudo de uma vez, mas para caminhar com você lado a lado, enquanto cada parte do caminho vai se revelando. Obedecer é isso, é ir mesmo sem entender e confiar que um dia você vai olhar para trás e tudo vai fazer sentido. Se você chegou até o final deste vídeo, significa que está realmente comprometido em aprender a obedecer ao Espírito Santo e crescer espiritualmente a cada decisão. O fato de você ter ficado até o fim mostra sua determinação em aplicar essa obediência no dia a dia, fortalecendo sua fé e desenvolvendo uma sensibilidade verdadeira à voz que mais importa. Continue buscando sabedoria, equilíbrio e direção, mesmo quando não fizer sentido. Chegamos ao final de mais um vídeo e quero agradecer demais pela sua companhia até aqui. Sabe, cada minuto que você dedica assistindo este conteúdo significa muito para o crescimento deste canal. Gostaria de ver seus comentários logo aqui embaixo. Me conta, o que você achou, suas experiências, suas dúvidas